Olá, amigos e amigas. Normalmente, nós procuramos na Bíblia Sagrada as respostas de Deus para nossos problemas, também para os sofrimentos, para as angústias que nós vivemos aqui neste mundo. E Deus, em sua misericórdia, nos dá as respostas que nós precisamos, com certeza. Contudo, há momentos em que, ao invés de nos dar respostas, Deus nos faz perguntas. E as perguntas de Deus, elas calam fundo no coração humano. E elas levam o ser humano a agir ou a reagir, a tomar atitudes. Por exemplo, Adão, onde estás? Ou, Adão, como estás agora? A pergunta que Deus dirigiu a Adão e Eva após a sua desobediência, quando o pecado entrou no mundo. Que pergunta decisiva! Pergunta semelhante Deus também dirigiu a Caim após ter assassinado seu irmão. Onde está Abel, seu irmão? Vejam, são perguntas que exigem resposta. Ou então aquilo que Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês dizem? Quem eu sou? O que vocês dizem de mim? São perguntas que exigem respostas. Eu estou fazendo esse comentário agora porque nós estamos concluindo a leitura do livro de Jó, no plano de leitura bíblica programada da Comunidade Cristo de Porto Alegre. E nós acompanhamos nestas últimas semanas, aliás, são 42 capítulos, nós acompanhamos a trajetória de Jó, acompanhamos o seu sofrimento, a dura provação a qual ele foi submetido ao perder seus bens, ao perder seus filhos, ao perder sua saúde e encontrar-se em plena e total miséria. Acompanhamos as queixas de Jó, porque Jó se sentia injustiçado, né? Ele se sentia, entendia que não era justo o que ele estava sofrendo, porque ele se considerava uma pessoa boa, correta, alguém que vivia de acordo com os desígnios de Deus, alguém que levava a sério sua vida com Deus e por isso não entendia como Deus permitia que ele passasse por tais sofrimentos. Acompanhamos também aquela visita dos chamados amigos de Jó, que vieram para consolá-lo, que, por outro lado, aumentaram o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, porque o próprio Jó dizia: as vossas palavras me oprimem, me machucam. Pois bem, agora chegou a vez de Deus falar. E ao falar, Deus não dá respostas a Jó. Pelo contrário, Deus lhe faz mais perguntas. E nós queremos acompanhar essas perguntas. Contudo, antes, temos que destacar que entrou em cena um quarto amigo de Jó, um quarto personagem. Seu nome é Eliú. E o capítulo 32 de Jó, ele descreve a entrada de Eliú nesta cena. Aqueles três homens, os três amigos, pararam de responder a Jó porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú. Ele ficou indignado contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os três amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles condenavam a Jó. Eliú, porém, havia esperado para falar, pois os outros eram mais velhos do que ele. Bem interessante. E o Eliú já teve uma postura diferente. Ele chegou de outra maneira, ele se dirigiu a Jó de outra maneira, não de cima para baixo, como os que falaram anteriormente, tentando acusar e achar pecados e culpas em Jó. Eliú, por sua vez, dirigiu-se a Jó e disse: eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim.
a minha mão não será pesada sobre você. Isso está no capítulo 33. É uma postura diferente para se dirigir a alguém que está em meio ao sofrimento. Porém, Eliú não deixou de dizer algumas verdades a Jó. Porque Jó tinha se queixado, Jó tinha dito que ele é justo diante de Deus, que ele não merecia esse sofrimento porque ele sempre foi correto em sua vida. E aí Eliú lhe disse: na verdade, você falou diante de mim, eu ouvi o som das suas palavras dizendo: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. E aí Eliú completou: devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Quer dizer, quem é o homem? Não existe homem justo e sem iniquidade para poder assim querer se justificar diante de Deus. E quando Jó dizia que ele era injustiçado por Deus, Eliú também lhe disse, está no capítulo 34, 12, na verdade Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. E ainda, antes, em meio ao sofrimento, e o relato está lá no capítulo 23, Jó disse: eu não consigo ver Deus, eu não vejo Deus nem na minha direita, nem na esquerda, nem à frente, nem atrás. Ilustrando isso, que em meio ao sofrimento o ser humano tem dificuldade de encontrar Deus, de ver Deus, ver o amor e a misericórdia de Deus. E em cima disto, Eliú lhe diz, capítulo 35, verso 14, Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele, por isso espere em Deus. Que palavras maravilhosas! Em meio ao sofrimento, lembrar que a minha causa está diante de Deus. E mesmo que nós não enxergamos a atitude, a resposta de Deus, a nossa causa está diante de Deus. Portanto, espere em Deus. Uma vez colocada a fala de Eliú, vamos então ao que Deus tem a dizer a Jó, ou melhor, a perguntar. Capítulo 38 até o final. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: eu lhe farei perguntas. E são muitas perguntas, e nós não podemos destacar todas, mas eu destaco pelo menos 2 ou 3 perguntas que Deus faz a Jó. Primeira, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Isso está no capítulo 38. Ou seja, Deus aponta para a obra da criação, para os mais extraordinários planetas, a Terra e tudo que Deus criou, e então pergunta a Jó: você entende o funcionamento de tudo isso? Por acaso você sabe onde é que está a planta original de toda a obra criada? É como se Deus dissesse: Jó, pensa bem, será que você pode me questionar? Pode questionar o meu poder, a minha autoridade e o meu comando? No capítulo 39, Deus usa uma outra ilustração. Ele fala dos animais e da vida e da característica dos mais diferentes animais. Como que perguntando a Jó: você consegue interferir, por acaso, no funcionamento ou na vida animal? Como que querendo dizer, Jó, olhe, Deus está acima de tudo, Deus comanda tudo, Deus dirige tudo, tudo segue um propósito. E então, lá no começo do capítulo 40, Deus pergunta a Jó: será que alguém que faz ou que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica a Deus. Quando Deus lhe mostra seu comando e autoridade, ele pergunta a Jó: você acha que alguém pode discutir com Deus ou criticá-lo? E destaco mais uma pergunta ainda: quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe?
pois o que está debaixo de todos os céus é meu. É como se Deus perguntasse a Jó: será que eu tenho que prestar contas a alguém? Será que eu tenho que responder a alguém? Pois tudo é meu, tudo está sob meu comando, inclusive a tua vida, Jó. Diante das perguntas de Deus, e eu destaquei só 3, Jó reage. E ele responde em 2 momentos. No capítulo 40, verso 4 e 5, Jó diz: Senhor, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Ou seja, Jó diz: o que eu vou te dizer, Senhor? Quem sou eu? Parece que Jó cai em si. Quem sou eu? Eu sou indigno. Não tenho o que responder. Eu me calo, né? Eu me recolho a minha posição ou a minha situação diante de Deus. Mas a resposta mais bonita de Jó está lá no capítulo 42. E eu vou ler do verso 2 ao 6. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E aí Jó completa e diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó entende que este Deus que comanda o universo, que criou o universo, que dirige todas as coisas, que é dono de tudo, que comanda todas as coisas, esse Deus também olha para a vida de Jó em meio ao seu sofrimento. Por isso, Jó não tem o que questionar, Jó não tem o que julgar a Deus, mas ele se coloca no seu lugar, repito, ele se arrepende e ele confia no Senhor. O livro de Jó termina com Deus repreendendo aqueles 3 amigos de Jó. E é bem interessante, lá no versículo 7, Jó diz a Elifaz, um dos 3, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Vocês não disseram a Jó o que é correto, não falaram a meu respeito o que é correto. Bem interessante esta observação. Pois bem, Deus restituiu a vida de Jó. Deus lhe restituiu a saúde, lhe restituiu os bens, a família. O relato bíblico conclui dizendo que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. E ele viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E Jó viveu ainda 140 anos. Assim estamos terminando a leitura desse livro fantástico. Talvez a pergunta que nós temos que nos fazer agora, ao final da leitura do livro de Jó, é esta: como é que nós reagimos ao sofrimento? Deus permitiu que Satanás tentasse duramente seu servo Jó, mas Deus colocou limites, cumprindo aquela palavra que nós encontramos na Epístola aos Coríntios, de que Deus não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças e que com a tentação, com a provação, Deus providenciará também o livramento para que possamos suportar. Mas é muito importante nós nos perguntarmos como reagimos no sofrimento, procurando culpados, procurando nos justificar, procurando culpar a Deus, ou confiando no amor, na autoridade e no poder do nosso Deus? Eliú disse a Jó: não digas não o vejo, porque a tua causa está diante de Deus. Portanto, confie nele. Que este livro também nos anime a confiar
E como Deus fez muitas perguntas no livro de Jó, quero terminar com aquela pergunta que a Bíblia faz no livro de Romanos, capítulo 8, versos 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou ao sofrimento e morte na cruz, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Confie no Senhor. Um grande abraço. Até mais.